Olá a todos, bom dia. Carol Santos aqui da Kinea, bom dia a todos. Hoje estou aqui com o Marco Freire comigo, a gente vai fazer uma apresentação um pouquinho diferente, especial na verdade. A gente tem a abertura do Atlas na próxima segunda-feira, dia 10, então as informações que a gente vai passar aqui serão a do Atlas e mostrar aqui para vocês todas essas informações dado a abertura que a gente vai ter agora, segunda-feira, dia 10 de agosto. Tá bom? Agradeço a presença de todos. A gente vai abrir para perguntas no fim, então vocês podem ir mandando aqui para a gente via o chat e no fim da apresentação do Marco a gente compartilha as perguntas e ele vai respondendo. Obrigada. Marco, com você então agora. Tá bom. Bom, pessoal, bom dia aí. Um bom mês para todos. A ideia hoje, eu vou começar falando um pouco dos principais drivers do mercado no mês de julho. A gente tenta entender o que aconteceu. Aí eu passo na carteira, como é que impactou a carteira do fundo. Depois eu vou passar uma parte do tempo, como sempre, tentando entender quais são os principais temas aí para o segundo semestre e como que a gente está vendo o desenrolar dos mercados ao longo aí do fim do ano. Então, começando pelos mercados em julho e o que foram os principais determinantes do mercado, eu queria botar esse gráfico aqui, que eu acho que talvez é o mais importante, que é uma forma que eu acho boa de definir toda essa história de liquidez mundial, né? Tem essa discussão eterna que o Fed está comprando bastante títulos do governo, que o Fed, Banco Central Americano, também está comprando títulos corporativos, e que toda essa liquidez, teoricamente, é boa para fazer os ativos financeiros subirem. O que eu queria chamar a atenção é, talvez, como que é a forma de a gente ver se essa liquidez toda de fato está se propagando ou não dos ativos financeiros. E eu acho que o melhor lugar para a gente olhar isso e que sintetiza essa informação é na taxa de 10 anos da TIPS americanas. Então, isso daqui é talvez um dos principais preços, se não o principal preço que baliza ativos financeiros no mundo inteiro. E, de fato, o Fed, por enquanto, está sendo bem sucedido em fazer a taxa de juros real cair. E taxa de juros real caindo implica ativos de risco para cima. Então, isso aqui ajudou as bolsas pelo mundo todo, isso aqui ajudou as commodities pelo mundo todo, e também implicou num dólar mais fraco na medida que os títulos americanos estão pagando menos. E por falar em dólar mais fraco, aí vem o segundo principal driver do mês, a segunda história que fez preço no mês passado, que foi um pouco de diferenciação do crescimento econômico dos Estados Unidos para as outras regiões, em particular dos Estados Unidos para a Europa e para a Ásia. Então, os dados dos Estados Unidos começaram a fazer um certo platô. Então, aqui a gente mostra um pouco, por exemplo, os gastos do cartão de crédito da economia americana. Você vai ver que eles, por exemplo, no setor de vestuários e mercadorias, no meio da crise do Covid, caiu para quase menos 50, menos 60, veio recuperando para quase 0 a 0 e de lá ficou. A mesma coisa vale para restaurantes em nível mais baixo, restaurante hospedagem, caiu quase 80%, voltou para algo como menos 40% e lá ficou. E esse gráfico aqui talvez ainda seja mais sintomático do que a gente está falando, que é o mercado de trabalho. Então, isso aqui é uma pesquisa semanal, está sendo feita nos Estados Unidos, está mostrando justamente como depois da crise foi começando a melhorar o mercado de trabalho americano, depois começou a ficar de lado e na ponta começou até a piorar novamente um pouco. Então, a gente vê isso também nos dados de mobilidade. Os Estados Unidos é a linha azul que começa a ficar de lado, enquanto os países da Europa a mobilidade vai melhorando. E, obviamente, isso tudo teve a ver com o vírus, que nos Estados Unidos está com uma situação de vírus pior do que, por exemplo, na Europa. Então, esse é o segundo tema do mês, que reforçou o dólar fraco, que foi esse tema de recuperação econômica, onde, por causa do vírus, os Estados Unidos estava ficando um pouco mais de lado, enquanto outros países continuavam no processo de reabertura. Destaque aqui para o Ibovespa no Brasil e para a Bolsa da China. Commodities bem fortes, não é todo mês, por exemplo, que um ouro sobe mais do que 10%. Isso mostra todo esse impacto de juros real caindo. Dólar fraco contra quase todas as moedas. O Brasil está no meio aí do grupo. Quase todo mundo ganhando em torno de 2% a 6% em relação ao dólar. Na parte de juros mundiais, poucos destaques. Você vê que movimentos foram pequenos. Está falando aqui de fechar 10 bips a maioria dos países, ou abrir um pouco mais que 10 bips no caso chileno. O destaque positivo foi o Brasil, onde a inflação baixa tem permitindo aí na curva de juros seguir caindo, teve um movimento relevante de 40 bips de queda no mês passado. Como é que isso afetou os fundos? E aqui a gente está mostrando o Atlas, como a Carol falou, dado que na semana que vem tem abertura, tá? Então, no Atlas, a gente teve uma performance de 198 bips acima do CDI, onde esse 198 bips foi bastante espalhado entre os 4 mercados. Então, commodities, 53 bips. Aqui o principal é o ouro, mas tivemos ganhos também no petróleo e no cobre.
Ações, 63 bips. Nesse mês, o resultado vem mais do book local de ações, tanto direcional quanto relativo. Eu volto a falar disso. Juros, 46 bips, e aqui vem mais também do mercado local esse mês, porque a nossa outra posição grande é no México, que o mercado ficou praticamente parado ao longo do mês. E nas moedas, 51 bips de ganho, nossas posições vendidas em dólar e compradas em outras moedas do G10, em especial comprado no IEM. Aqui a performance a longo prazo do fundo, então o fundo desde aí do início ele dá aproximadamente 200 CDI, o fundo tem 3 anos e meio de histórico, ele deu 53,5% de retorno contra 26,5% aí do CDI. E os nossos temas estão inalterados, tá? Aqui eu queria chamar a atenção para ficar bem claro que tem na carteira. A forma que eu penso nisso é a seguinte: na parte de ações e de commodities é onde a gente tem mais a parte pró-cíclica do portfólio. Então, a gente está comprado em ações, principalmente em ações cíclicas. Então, a gente está falando no exterior, principalmente ações para reabertura da economia americana, que a gente está falando algumas coisas como restaurantes, como cassinos. A gente tem também bastante alocações em commodities, então uma coisa tipo Vale do Rio Doce aqui no Brasil. Então, veja esse bloco de baixo, é um bloco que se beneficia de um cenário onde a expansão fiscal mundial continua. Essa expansão mundial continuando beneficia que o crescimento econômico vá retomando, sempre com o Fed monetizando para que você possa expandir o fiscal sem necessariamente abrir as taxas de juros mundiais. Então, esse que é o tema principal daqui de baixo, que é esse tema de fiscal junto com o monetário, fazendo um coquetel bastante expansivo. E a parte importante é que o fiscal, que é a variável-chave para a gente, porque o Fed sozinho, como eu vou falar daqui a pouco, a gente acha que não consegue fazer esse movimento. Na parte de moedas, a gente joga na defesa, então é muito importante ter uma proteção quando você tem um portfólio mais cíclico. Atualmente, essa proteção ela é talvez ainda mais chave, porque é verdade que ninguém sabe como é que vai acontecer com vacinas, por exemplo, no Covid, mais para o final do ano. É naturalmente incerto e é muito difícil se achar uma proteção a preço barato, dado o nível das taxas de juros mundiais, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é comprando principalmente o IEM como proteção da carteira. Então, o IEM é uma moeda barata, não tem mais custo de carregamento, dado que o diferencial de juros em relação aos Estados Unidos foi para zero, e eu acho que qualquer choque mundial que possa ocorrer, o IEM tende a se apreciar bem mais do que ele deprecia num cenário negativo. Então, nosso hedge deflacionário principalmente no book de moedas e principalmente via o IEM. A renda fixa eu vejo mais como casos específicos. Então, nossa principal posição que a gente mais gosta ainda continua no México. A gente vai voltar a fazer um update aqui ao longo da apresentação, mas continua uma história que a gente ainda vê espaço para os juros cair. Os juros lá está 5%, uma economia que tem uma recessão muito mais severa do que os pares, então tem espaço para cair ainda bastante juros no México. E o caso do Brasil, eu vejo uma história como de carregamento, eu vejo uma história de deterioração fiscal acontecendo no país, mas uma deterioração fiscal que não faz preço suficiente para os juros subirem num país onde a inflação está rodando em torno de 2%. Então, essa é a história do Brasil, mas é uma posição menor, porque eu acho que ela vai ser volátil e tem que ter espaço para aumentar ao longo do segundo semestre, quando o fiscal gerar preocupação no mercado. E aí a gente entra para os nossos principais temas. Eu vou começar com os grandes temas macros e depois entrar em alguns temas específicos. Os temas macros que eu queria cobrir hoje é falar um pouco dessa história do Fed, muita discussão sobre o novo arcabouço do Fed, essa ideia de que o Banco Central americano vai permitir, de alguma forma, mais inflação por um período de tempo. O que eu queria chamar a atenção hoje é justamente que o Fed ele pode desejar gerar mais inflação, mas que ele só consegue fazer isso junto com o fiscal. Então, na verdade, o Fed tem poucos instrumentos hoje para mexer o mercado, e a gente, cada vez mais, o mercado vai ser movido não pelo que o Fed, o Banco Central americano, está falando. Isso aqui foi muito diferente dos últimos 4 meses, muito diferente de 2019, onde o que o Fed fez determinou o mercado. Agora, acho que cada vez mais o Fed não tem um poder para sozinho mexer os mercados. Quem vai mexer os mercados é a ideia de estímulo fiscal. E aí, sobre estímulo fiscal, tem 2 discussões. A primeira, de curto prazo, que é essa discussão de que os Estados Unidos vai fazer uma nova fase 4 do estímulo fiscal. Está acontecendo, conforme a gente fala, aqui estão as negociações entre democratas e republicanos. A gente acha que isso pode atrasar um pouco, tem sempre ruído nessa negociação, mas os incentivos estão lá presentes para, antes de uma eleição, todo mundo fazer bondade. Então, acho que antes da eleição,
os incentivos são para eles chegarem no acordo, e um acordo com um pacote fiscal substancial. A gente está falando algo como 1,5 trilhão a 2 trilhões de dólares, que pode ter estímulo nessa fase 4 dos Estados Unidos. E depois a gente vai entrar no final do ano na eleição, vou tocar um pouco nesse assunto, que eu acho que é super importante. É um governo democrata com maioria, teria implicações gigantes para o mercado, implicações até não tão óbvias, porque eu não acho aqui que a maior preocupação seja com tributos. O mercado se preocupa demais com essa ideia de que democratas podem subir tributos nas empresas. Eu acho que as implicações são muito mais no sentido de que você poderia ter gastos continuados muito grandes por muito tempo. E eu acho que implicaria uma rotação de ativos financeiros bem grande do que aconteceu nos últimos meses. Covid vai estar sempre como nos temas do segundo semestre. Como eu falei, o mercado espera a vacina vindo no final do ano, início do ano que vem. É uma hipótese razoável, mas isso sempre tem risco. E como sempre tem risco, a gente continua gostando do IEM para proteger. E depois eu queria falar aqui no Brasil. E aqui no Brasil, minha mensagem é que no mês passado começou a rolar um otimismo, as pessoas vendo as movimentações pela reforma tributária. Eu acho difícil você ter grande avanço na reforma tributária. Acho que a grande discussão de Brasil, na verdade, é a discussão de renda Brasil, e onde eu acho que essa discussão de renda Brasil, no final das contas, vai acabar enfraquecendo marginalmente, continuadamente, o teto de gastos. Tá? Então, a gente viu uma deterioração lenta, mas uma deterioração fiscal ocorrendo ao longo do semestre. Então, na verdade, a gente vai ver as agendas de reformas até como levemente negativa para o país e não levemente como positiva. Então, esses são os temas macros que eu queria cobrir com vocês. Começando pelo Fed, como eu falei, assim, a ideia toda, a gente não sabe exatamente como, o Fed deve anunciar na reunião de setembro, ou mesmo na reunião de novembro, qual é o seu novo arcabouço, mas a gente sabe que, independente do que ele vai anunciar, a ideia é que ele vai tolerar a inflação mais alta por algum tempo. Então, tem toda uma discussão do Fed começar a buscar uma inflação média, e aqui a gente bota, justamente como tem essa discussão de inflação média, uma média de 2 anos do núcleo de inflação americano. E você vê que a média de 2 anos do núcleo de inflação americano dificilmente, desde o final da década de 90, passou de 2%. Então, se o Fed mudar o arcabouço, o que o mercado vai precificar, vai entender automaticamente é que os juros vai ficar zero por muito tempo. Qual que é a implicação disso? Eu acho, na verdade, em si, ela é pouca. Em si, a implicação é pouca simplesmente porque o mercado já tem juros próximos de zero nos Estados Unidos para 2020, para 2021, para 2022 e para 2023. Então, na verdade, o Fed não tem muito instrumento para entregar essa inflação. O Fed pode desejar entregar uma inflação mais alta por um tempo, mas a grande realidade é que ele não tem forças e instrumentos para entregar bem diferente do que foi histórico, tá? Então, por isso que eu falo, assim, essa coisa do Fed ela é importante quando ela é combinada com o fiscal, porque aí sim, o fiscal entra forte na economia americana, o Fed suaviza o impacto disso no mercado de juros e amplifica dessa forma na economia, mas sozinho eu acho que o Fed não consegue fazer mais muita coisa. Ele pode comprar o que quiser de bônus, comprar o que quiser de crédito, e simplesmente aumentar isso é mais do mesmo, não acho que tem tanta implicação nos ativos financeiros mais. E um ponto importante que eu acho que o mercado subestima, que eu estou chamando aqui uma mudança de arcabouço do Fed, com o que eu chamei de Fed Put, para uma ideia de Fed Call, é que eu acho, na verdade, o Fed atualmente ele amplifica os movimentos de mercado em vez de suavizar como no passado. Qual que é a ideia aqui? Você pega os últimos muitos anos, mais do que uma década, a história do Fed foi sempre uma história que era a seguinte: o mercado tinha algum problema, seja qual for, pode ser o Covid esse ano, pode ser a crise da Europa de 2012, 2013, pode ser a grande crise financeira de 2008, mas, enfim, existe algum choque na economia mundial, o Fed entra rápido cortando juros. E entra rápido cortando juros, ele suaviza o impacto no mercado financeiro, que começa a estabilizar com essa política monetária mais acomodatícia do Banco Central americano. Qual que é o problema agora? O problema agora é que o Fed não tem mais espaço para fazer isso. Então, para baixo, não existe mais muito Fed Put, pelo simples fato que, por mais que o Fed deseje ajudar a economia e algum choque para baixo, ele não tem um instrumento para sozinho fazer isso. Então, acho que vai ter mais volatilidade para baixo do que a gente tinha anteriormente, e cada vez mais a gente vai depender de decisões políticas e não de decisões tomadas no Fed. E o que ele está fazendo, na verdade, é como ele não pode mais ajudar para o cenário de baixo, ele tenta ajudar no cenário de cima. Então, o que o Fed faz, eu estou chamando de Fed Call aqui, é dizer o seguinte: olha, se tudo estiver bem na economia mundial, eu vou deixar ficar muito bem.
Em vez de tirar a liquidez, como eu fazia anteriormente nos cenários positivos, eu vou deixar a liquidez solta, mesmo em cenários positivos, de tal forma que eu vou amplificar o cenário positivo para o mercado. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a nova forma de pensar no Fed na minha cabeça é, ele não tem instrumento sozinho para conseguir gerar o equilíbrio, ele depende do fiscal para conseguir gerar esse equilíbrio, então a gente vai ter que olhar cada vez mais política. E 2, a gente ficou no extremo, ficou numa situação onde os extremos são maiores. Seja no cenário ruim, o Fed não tem muito o que fazer, mas no cenário bom ele vai deixar rolar solto. Então a gente vai aumentar a volatilidade dos ativos financeiros nesse novo formato do Banco Central Americano. E a gente entra na discussão de fiscal, porque como eu falei, vai ser ele, na verdade, que vai determinar se a gente vai para o cenário positivo de economia ou não. E como eu falei, a discussão de curto prazo é uma discussão que a gente acha que é positiva para os mercados. Esse mês deve sair o novo pacote fase 4 americano, mas logo depois o mercado vai olhar para a eleição. E é coisa bastante importante olhar o que vai acontecer, quem vai, obviamente, quem é o favorito, se é o Biden ou o Trump, e o que pode ser que de outlook para esses governos, né? Um cenário onde o Biden ganha, mas ele tem minoria no Congresso americano, seria o pior cenário para o mercado. Seria o pior cenário para o mercado por 2 motivos. O primeiro, se você tem um governo democrata sem maioria, ele não consegue expandir o fiscal. Os republicanos, quando são governo, eles acabam topando uma expansão de fiscal. Você está vendo agora, o Trump vai lá, puxa para um fiscal, e aí o democrata na oposição, ele topa esse fiscal. Mas os republicanos, quando eles viram, na verdade, minoria, viram, na verdade, oposição, eles não topam expandir fiscal. Então, se o Biden não tiver uma maioria no Congresso, ele não vai conseguir expandir o fiscal. Ele vai ter um cenário de retração fiscal relevante em 2021 que vai ser negativo para os mercados. Então, o mercado perderia a âncora fiscal, ao mesmo tempo que um governo Biden estaria aumentando regulação, com impactos em meio ambiente. Então, seria um cenário bem negativo para os ativos de risco. Se a gente tiver Biden com maioria, aí o que acontece, vai começar a discutir, são 2 coisas. Primeiro, aumento de impostos, que como eu falei, eu acho que pode acontecer, mas não acho provável. Uma economia fraca, geralmente não sobe na agenda aumentar impostos. Eu acho que vai acontecer, na verdade, é muito gasto, tá? Então, aqui você entraria num cenário onde você teria poucas âncoras para que o governo gastasse muito de forma substancial, e acho que isso pode ter bastante implicação em termos de performance relativa no mercado acionário, onde os líderes recentes que foram tecnologia, saúde, defensivos, ficariam para trás, enquanto as ações cíclicas se beneficiariam. Eu já mostro um gráfico para ilustrar isso. Trump dificilmente vai ter maioria no Congresso, então o cenário que pode acontecer é mais do mesmo, que é o Trump com minoria, que a gente já sabe que vai voltar um pouco da guerra comercial, um pouco de dólar mais forte. Ele é bom para regulação mais leve, e ele consegue fazer alguma coisa de fiscal, porque acaba que, como o democrata, que são a oposição, eles acabam topando, ele consegue fazer alguma coisa de fiscal, mesmo em 2021. Só mostrando aqui a vantagem do Biden. A vantagem do Biden ela é substancial, tá? Está aqui no mês de julho. O Biden tem uma vantagem em relação ao Trump de quase 8 pontos. Não é comum isso, tá, gente? Se você olha, na verdade, tanto na eleição da Hillary Clinton quanto do Trump, a vantagem nessa época da corrida era 3 pontos só, e mesmo na época do Obama contra os republicanos, o Obama tinha uma vantagem também só na linha de 3 pontos nessa época da competição, tá? Então, o Biden está abrindo aí como franco favorito. E como eu falei, o que eu acho que a gente tem que olhar em particular, essa coisa de maioria no Congresso, isso é tão ou mais importante do que eleição. Isso aqui a gente mostra como é que está indo as empresas, que são as empresas mais baratas, né, de valor. Pensa aqui, principalmente atualmente, isso aqui são cíclicos. Então, pensa aqui como as coisas como os restaurantes, os cassinos, consumo discricionário não pela internet, commodities, está tudo aqui nesse grupo do value. Quanto às empresas de crescimento, que tipicamente aqui você está imaginando tecnologia nos Estados Unidos, você está imaginando saúde, você está imaginando o consumo não discricionário. E aqui é o spread de performance ao longo dos anos, tá? Chama atenção, você vai ver, o bull market da época da China, onde as empresas de valor ganhavam das empresas de crescimento por causa do melhor crescimento mundial, né? Essas aqui são empresas de crescimento secular, na verdade, que dependem menos do cenário de crescimento global. Então, você vê que ganharam fortemente. Teve a crise de 2008, que fez essa relação inverter. Ela ficou parada por muitos anos. E desde 2018 a 2019 ela cai, sendo que esse ano ela afunda, né? Então, a verdade é o seguinte, o mercado acionário está muito concentrado em apostas em setores que têm crescimento menos vinculado com a economia, são crescimentos mais setoriais, como tecnologia, mais uma vez,
saúde, etc. E a performance que pode acontecer se você tiver maioria no Congresso é justamente essas empresas cíclicas começarem a ter uma performance muito melhor, essa relação inverter, tá? Então seria um espalhamento da performance da Bolsa para outros setores e não só os atuais. E aí que a gente está posicionado, está no mercado de bolsa internacional, então justamente chama atenção para isso, porque a nossa posição no mercado internacional ela é cíclica, a gente tem empresas para reabertura, então a gente tem Coca-Cola, a gente tem cassinos, tem parte de, temos também a Airbus, temos empresas de restaurante, então a gente posiciona principalmente para abertura e principalmente em emergente, e aqui tem um foco na Ásia, tá? Então uma posição aí bem procíclica na bolsa mundial. E na parte de tecnologia, a gente ainda tem tecnologia, principalmente contra a biotecnologia, uma posição muito mais relativa do que direcional. Agora eu vou querer passar para outro tema macro que eu queria chamar a atenção aqui, que é a parte do Brasil e a parte de reformas do Brasil, saindo um pouco do internacional e entrando no local. A gente continua com a posição de juros, o motivo é o preço e a inflação. Então o mercado precifica que os juros vai terminar o ano de 2021 acima de 4%, então a Selic cairia para 2% hoje, ficaria em torno de 2% esse ano, subiria para cima de 4% em 2021, subiria para cima de 6% em 2022. E a gente acha que, dado o nível da inflação atual, que está rodando o núcleo da inflação abaixo de 2% no ano contra ano e quase zero na ponta, a gente acha mesmo com o fiscal piorando, os juros no Brasil não sobem, tá? Então, a gente continua gostando de juros intermediários e curtos, isso é importante, a gente não gosta da curva longa de juros no Brasil, a gente gosta de juros de 2, 3 anos no máximo. Nesses 2, 3 anos, você já pega a maior parte da alta que o mercado tem precificado, e a gente acha que o vetor que predomina é a inflação baixa e não fiscal, porque, como eu estou comentando, a gente acha que, na verdade, o fiscal brasileiro e a agenda de reformas vai ser negativa e não positiva. Não acho que é um negativo de ruptura, não acho que é uma grande mudança estrutural, que a gente vai voltar para o período da Dilma, mas eu só acho que é bem difícil a gente conseguir voltar para o teto de gastos como a gente tinha até 2019. Então, aqui a gente mostra os gastos do governo, do brasileiro. Você vê que esse ano de 2020 a gente vai gastar quase 2 trilhões de reais, 2 trilhões, é muito dinheiro, por causa desse orçamento de guerra, né, que foi feito, que é quase mais de 500 bilhões de reais para combater a pandemia. Para você voltar para o teto de gastos, você tem que cortar de 2 trilhões para 1,5 trilhão no ano que vem. Cortar 500 bilhões de reais seria cortar quase 2 PIBs do Uruguai, como Monteiro gosta de falar. Então, acho que seria uma retração fiscal muito grande, e eu acho difícil o Congresso topar, tá? Eu acho que a discussão de renda Brasil é uma discussão difícil. A gente já vê que já estão falando de prorrogar os gastos com transferência de renda dos R$600 até o final do ano, talvez um patamar menor, mas prorrogando até o final do ano. E quando chegar o final do ano, a economia ainda vai estar fraca, a Covid ainda vai estar batendo na economia, o desemprego ainda está alto, e acho que precisar fazer uma coisa para o ano que vem. E a proposta atualmente do governo de criar o Renda Brasil, gastando só 50 bilhões de reais, saindo de 30 bilhões de reais do Bolsa Família para 50, eu acho que é muito pouco. Você estaria passando de um gasto que está tendo hoje, 50 bilhões de reais por mês, 50 bi por mês de assistência social, para um aumento que o Paulo Guedes vai propor de 20 bi no ano. Sendo que não só isso, o Paulo Guedes está propondo aumentar esses 20 bi usando outros gastos que são de sociais, como, por exemplo, o gasto de pagar o 13º salário para algumas famílias. Então, acho difícil, tá? Eu acho que, na verdade, você vai precisar prorrogar esse gasto social que a gente está fazendo para o ano de 2021. Formato exato que eles vão fazer isso é difícil saber. Podem fazer mais um orçamento de guerra para 2021. Talvez eles podem tirar algumas despesas do teto de gastos. Acho que o Congresso vai querer também não forçar muito essa discussão, porque senão o Brasil perderia a âncora fiscal e seria muito ruim. O Congresso entende isso. As cicatrizes da crise da Dilma ainda estão aqui. Então, não acho que o governo também vai perder totalmente a âncora, mas eu acho que vai prorrogar esses gastos sociais por mais um tempo, em valores substanciais, vai ter que achar alguma forma de fazer isso, e aí o teto vai começar a ser comprimido. E o problema de fazer isso para 2021 é que você acaba tendo que fazer também para 2022, que 2022 é eleição. Então, se você deixar para 2021, ninguém vai querer tirar no ano eleitoral de 2022, e depois é outro presidente. Então, na prática, eu acho que o teto vai perdendo aí força ao longo do ano. E a agenda que seria positiva, que essa agenda de reforma tributária no país, eu acho que essa daí, infelizmente, é difícil avançar. Ela seria super importante. Aqui é um dado do Banco Mundial, que pega 190 países para ver como é que o Brasil está na parte tributária. O
Brasil está no número 184, 190 países, sendo que o tempo que as empresas perdem pagando tributo no Brasil é o número 190. Então, o Brasil é provavelmente o pior país do mundo, um dos piores países do mundo na parte tributária, e resolver isso teria ganhos produtivos grandes. Mas eu acho que a discussão não está madura, porque toda essa discussão acaba passando por subir taxa para serviços, a não ser que se arranje um outro imposto para substituir, para tirar de serviço e colocar em algum outro lugar, e aí sempre entra a CPMF, e a CPMF é de difícil aprovação no Congresso, tá? Então, como a reforma tributária implica aumentar a carga tributária de serviços já estão sofrendo com a pandemia, acho que é difícil conseguir, teria que ter um outro tributo, e outro tributo, eu acho que não está maduro no Congresso, uma CPMF. Então, acho que a reforma tributária é difícil, não quer dizer que não vai andar nada no Congresso de produtividade, acho que vai andar, então acho que a lei do saneamento já andou, acho que a lei do gás pode andar, a lei de falências pode andar, então acho que a reforma de produtividade, ela é positiva, não acho que ela é transformacional, acho que vai dar pequenos passos na direção correta, enquanto no fiscal já vai dar pequenos passos na direção contrária. Isso significa que, de modo geral, na Bolsa, a gente aqui no Brasil está mais seletivo, a gente não gosta muito dos domésticos, a gente acha que os domésticos brasileiros, dado o que pode acontecer aí de fiscal, dado o cenário de retomada mais gradual no Brasil, eles são caros, então o que a gente está mais alocando na Bolsa brasileira é na parte de comércio eletrônico, a gente continua nas empresas de e-commerce, empresas de serviços financeiros também, e como eu falei, a gente tem bastante, a nossa principal alocação é em players mais globais, ligado com o cenário global, principalmente Vale. Tem também algumas coisas de elétricas, como a Alupar e CEMIG. E outro ponto importante, a gente vem aumentando os pares long and shorts, então a gente vem concentrando cada vez mais em posições relativas. Hoje o fundo tem mais de 30 pares na carteira. Antes de entrar em alguns temas específicos, eu só queria chamar a atenção num ponto que eu acho que a gente tem uma visão talvez um pouco diferente do consenso, que é esse ponto de que com juros a 2% no Brasil não tem alternativa, a não ser tomar risco, e tomando risco implicaria em bolsa subindo. A gente concorda que juros a 2% você tem que aumentar a alocação em ativos de risco, isso é verdadeiro, mas eu não acho necessariamente que implica uma bolsa subindo muito, tá? Então, olha, isso aqui eu estou querendo mostrar o prêmio de risco da Bolsa Brasileira vis-a-vis outros países, tá? E você vai olhar que o prêmio de risco da Bolsa Brasileira em relação à renda fixa, ele caiu bem, está em níveis medianos ou abaixo da mediana histórica e abaixo do que a Bolsa Americana e abaixo do que a Bolsa Europeia. Por que o prêmio de risco brasileiro está caindo? Porque é muito diferente quando a Selic cai e o juros longo cai, e o que importa para a Bolsa é os juros longos, e é muito diferente os juros cair porque o nível de risco do país está caindo do que os juros cair porque o Brasil está numa recessão. Então, o caso de 2019 é bem diferente a queda de juros de 2019 do que a queda de juros de 2020. 2019, os juros caíram no Brasil porque a gente estava fazendo uma reforma da Previdência. Com uma reforma da Previdência, você tinha juros menores no curto prazo, juros menores no longo prazo, que são os mais importantes para a Bolsa, então você descontava o fluxo de caixa das empresas a uma taxa menor, porque os juros longão, a NTNB 2050, estava diminuindo de taxa, e além disso, fazendo reforma, você tinha uma perspectiva de mais crescimento e mais lucro. Então a Bolsa ganhava com juros mais baixos no curto prazo, mais baixos no longo prazo, e ganhava com uma perspectiva de crescimento maior. É bem diferente do que está acontecendo esse ano, tá? A NTNB 2050, ela não está fechando no ano, então juros longos, que são os que mais importam para a Bolsa, não estão caindo. E, na verdade, o juros curto caiu porque o lucro das empresas está caindo, que a gente está numa recessão forte. Então, por isso que a gente vê, na verdade, esse prêmio de risco caindo, que não foi o que aconteceu no ano passado, e por isso eu não vejo esse daí como um grande vetor positivo para a Bolsa, tá? Então, mais uma vez, nossas alocações são mais específicas e são mais internacionais e não na parte doméstica da Bolsa. Eu queria fazer 3 comentários específicos para terminar, um sobre o México, depois sobre volatilidade e fechar falando de commodities. Comentário específico do México, a gente continua a colocação nos juros mexicanos, a gente continua gostando da posição, como a gente vem falando, a parte que chama a atenção no México, como o México teria espaço para fazer política fiscal, dado que as contas fiscais são bem ajustadas e não está fazendo. Então, na verdade, se olha aqui a vendas no varejo, como recuperou na grande maioria dos países entre maio e junho, e como no México foi parado, a economia mexicana, enquanto outros países vão cair 4%, 5% de PIB, o México deve cair 8%, 9% de PIB, por ausência de estímulos para a economia. Isso bota mais espaço
para o Banco Central mexicano, o Banxico, ter que cortar juros para suportar uma economia que não tem o suporte de fiscal como outros lugares. E, além disso, a inflação no México ela continua resiliente. Você vê o núcleo de inflação no México está parado há bastante tempo, em torno de 3,5%, mas ele está resiliente agora com uma composição bem diferente. A parte de serviços está caindo rápido, enquanto a parte de bens está subindo por causa do repasse cambial. Conforme o repasse cambial for saindo e essa inflação começar a inflação de mercadorias começar a ceder, a gente vê a inflação do México cedendo também, e abrindo espaço para o México cortar juros, e é o lugar que a gente mais gosta de ter juros atualmente. Segundo comentário específico é sobre o book de volatilidade. A gente continua comprado na volatilidade das commodities agrícolas. A barra amarela é o nível atual que o mercado precifica que você vai ter de oscilação na soja. As barrinhas cinzas verticais são quanto que aconteceu de volatilidade realizada ano a ano. Então, aqui o mercado diz que a soja vai oscilar no nível aí abaixo de 13% de oscilação a nível atual, enquanto todos os anos a soja oscilou mais do que esse nível. Então, é uma posição bastante baseada em preço, que a gente acha o payoff assimétrico, onde perde pouco, se não acontecer nada, mas se tiver algum choque macro ou climático, pode trazer um retorno interessante para a carteira. Então, a gente continua comprando seguros aí na volatilidade de soja. E, para fechar, a parte de commodities, acho que tem bastante a ver com tudo que a gente está fazendo no fundo, tá? Então, essa ideia de que a gente ainda tem exposição à Ásia, a gente gosta na parte de ações, está cíclico, a gente vê que o investimento em infraestrutura na China está recuperando forte, investimento também no mercado imobiliário na China continua recuperando, então isso ajuda a nossa posição de cobre, isso acaba ajudando também um pouco a parte de petróleo, isso ajuda também principalmente a nossa posição de minério, o custo de crédito na China está vindo bem, então a gente continua gostando desse complexo de commodities, continua gostando da exposição cíclica. E aqui, só para exemplificar, esse mês eu trouxe o cobre, a gente está há alguns anos no mercado de déficit no cobre, esse vai ser mais um ano de déficit no cobre, bastante dificuldade de aumentar a produção produção do cobre nos próximos anos, enquanto a demanda deve recuperar com a recuperação da economia mundial, tá? Isso vale para vários commodities, a gente vê oferta apertada, a gente não vê nenhuma empresa investindo, as empresas passaram anos com retorno sobre capital ruim, então ninguém está colocando dinheiro para investir em nenhum grande projeto de commodities, e conforme a demanda for voltando, a gente não vê a produção voltando, a gente vê o mercado ficando apertado, gerando bons retornos. E para terminar, a história do ouro, que eu acho que é uma história que, mais uma vez, permeia tudo que a gente está fazendo na carteira, que essa nossa ideia é que, na verdade, o mundo entrou num período de gastar mais fiscalmente e que é difícil parar isso. Milton Friedman falava que não existe nada tão permanente como um gasto temporário, e é um pouco da ideia que está por detrás. Tá? Então, todos os principais países estão com resultados primários bem ruins para esse ano por causa da crise do Covid. Acho que isso dificilmente vai começar a melhorar rapidamente nos próximos anos. Acho que a ideia é que a gente vai ter uma expansão fiscal aí que pode ser bem mais permanente do que o mercado hoje coloca no preço. Então é isso, para concluir aqui e resumir, a gente continua gostando da parte cíclica ligada em commodities e ligada em ações. A gente faz a proteção disso com uma alocação bem defensiva em moedas, principalmente no ien. Alocações em juros, a nossa maior é no México, menor no Brasil, porque o fiscal vai ser volátil e pode dar chance de aumentar em outro patamar. E seguros, comprando na volatilidade de commodities agrícolas. Obrigada, Marco. Obrigado, bom mês a todos.